temos aqui, meus irmãos, então, tanto em Lucas capítulo 15, quanto em Mateus, também em Mateus capítulo 18, essa passagem que vai falar para nós sobre a ovelha perdida. E muitos vão se lembrar daquela música, né? Eram 100 ovelhas, junta no aprisco, né? As 99 deixou, enfim, acho que é o Zé de Paulo, o nome desse cantor, não é isso mesmo? Muito bem, nós já ouvimos isso. Esses dois evangelhos, então, eles nos contam esta parábola e nós comumente a usamos para justificar a necessidade de se ir atrás de crentes, atrás dos irmãos que estão afastados, aqueles que se decepcionaram com a organização, né? Com a igreja invisível de Cristo, não tem como fazer isso, mas muitas vezes com as organizações, né? A gente se decepciona, enfim, e acontece isso mesmo, a pessoa acaba se afastando. Aqueles que abandonam os cultos, é muito comum isso, a gente muitas vezes encontra com irmãos e irmão, ele não deixou a igreja, ele é membro da igreja, né? A irmã é membro da igreja, só membro lá da igreja. Graças a Deus nós temos assembleias não temos assembleias todos os meses, né? Mas tem crente que só vai no dia de assembleia, nos outros dias não vai. Mas é uma forma de abandonar os trabalhos da igreja. E talvez com aqueles outros que nós até chamamos aí de desviados, nós costumamos dizer assim, aqueles que estão desviados e que estão vivendo já uma vida, digamos assim, meio crente, meio não crente, né? Ainda não negaram a fé, mas o comportamento não condiz muito com aquilo que deveria ser um testemunho cristão. Esses aí são os que abandonaram mesmo e que a gente normalmente chama de desviados. Na grande maioria das vezes, então, a lembrança à parábola da ovelha perdida, ela é usada para incentivar as pessoas a ir buscar de volta esses que estão perdidos. E com toda certeza, muitas vezes, um peso muito grande é colocado sobre o pastor. Pastor, você tem que ir lá, o irmão está afastado. Tem 3 meses que não aparece na igreja, pastor. Você ainda não foi lá saber por que a irmã não está vindo para a igreja mais. Olha lá, a ovelha perdida. O bom pastor deixa as 99 no aprisco e vai lá buscar a ovelha perdida. É claro que pela minha introdução você já percebeu que eu vou dizer que esse entendimento ele está equivocado, né? Você que está atento e alerta já percebeu isso, porque quando nós observamos o contexto em que essas passagens aqui estão localizadas nas Escrituras, não é nada disso, ou seja, não é nada relacionado a ir buscar um crente desviado, a ir buscar um crente que está afastado, a ir atrás de um irmão que não está vindo para o culto mais. Esse texto não fala a respeito disso. Vamos ver a exposição deles e depois a gente vai fazer algumas aplicações. Eu pedi para você deixar a sua Bíblia aberta em Lucas. Deixa aí em Lucas, eu já vou ler Lucas com você, mas deixa eu fazer aqui a leitura primeiro de Mateus, porque a de Mateus é mais curta, a de Lucas ela é um pouco mais extensa, mas se você quiser abrir também rapidamente, fique à vontade. Mateus capítulo 18, a partir do verso 1, diz assim: naquela hora, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, nunca entrareis no reino dos céus. Portanto, quem se tornar humilde como esta criança, esse será o maior no reino do céu. Quem recebe uma dessas crianças em meu nome, recebe a mim. Mas quem fizer tropeçar um desses pequeninos que crê em mim, seria melhor se lhe pendurassem no pescoço uma pedra de moinho e afundassem nas profundezas do mar. Versículo 12 agora, que Jesus vai dizer outra parábola sobre esse texto, e eu quero chegar na da ovelha perdida, né? Que vos parece?
se alguém tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará as 99 nos montes para ir em busca da que se extraviou? E se acontecer de achá-la, em verdade vos digo que terá maior alegria por esta do que pelas 99 que não se extraviaram. Do mesmo modo, não é da vontade de vosso Pai, que está no céu, que nenhum só desses pequeninos pereça. Você percebe a ligação aqui? Então a gente não pode tirar esse texto fora do contexto, porque ele está ligado. Essa parábola da ovelha perdida, ela está respondendo a essa questão levantada em função dessa disputa que os discípulos estavam tendo aqui de dizer quem é o maior no reino dos céus. Jesus está diante de uma disputa de egos aqui, meus irmãos. A gente sabe que ali 2 discípulos estavam falando, olha, eu quero ficar na direita, eu não vou ficar na esquerda, não, eu sou mais chegado, eu sou o mais fiel, eu sou o que mais sabe, eu sou o que mais pergunta, eu sou o que mais trabalha. Então, eles estavam naquela disputa de egos e chegam a fazer para Jesus essa pergunta. E Jesus, então, ele, no primeiro momento, não responde. Ele pega uma criança. Essa criança é uma criança pequena, um junior aí, talvez, uns 8 anos, mais ou menos. E ele traz essa criança, e aí ele fala sobre isso. Olha, quem não se fizer como uma criança, não poderá entrar no reino dos céus. E aí ele, então, fala sobre as ovelhas, a ovelha que se perde, e está fazendo essa conexão aí. Aqui Jesus está fazendo, meus irmãos, num primeiro momento, é mostrar para esses discípulos que quem quer seguir Jesus tem que se desvencilhar, se despir, como vai dizer, se não me engano, em Efésios, que nós devemos nos despir do velho homem. A imagem, a ideia ali é de aquela que você chega em casa todo suado, todo sujo, porque trabalhou o dia inteiro, e a primeira coisa que você quer é tirar aquela roupa suja. Às vezes tem umas que não dá nem para lavar mais, é melhor jogar fora mesmo, tomar um bom banho e colocar uma roupa limpa, nova, cheirosa. Essa ideia que o apóstolo Paulo apresenta para nós ali de se despir, então, de se despir do velho homem, Jesus aqui está falando, olha, vocês só poderão ser meus discípulos se vocês se despirem dessa ganância egoísta, dessa busca pelo poder, essa coisa de querer ser autoridade. Esse desejo é um desejo maligno, é um desejo satânico, do orgulho de ser o maior, de ser o maioral. Eles não poderiam ser discípulos de Jesus se não se fizessem como uma criança. Só que a gente precisa entender uma outra coisa. Naquela época, as crianças elas eram desprezadas, elas não tinham muito valor. Para você ter uma ideia, no mundo romano, o aborto que era praticado, talvez em muito maior escala do que hoje, mas o aborto daquela época não era matar o feto, como acontece hoje com instrumentos, o médico vai e mata a criança ainda dentro do ventre da mãe. O aborto, que a literatura então vai dizer que eles praticavam, a criança nascia e já jogava fora. Igual quando muitas pessoas fazem com um gato, com um cachorro, quando dá aquela ninhada, e aí você, e agora o que eu vou fazer com isso? Vai e joga em qualquer lugar, joga no rio para ser levado embora. Eles faziam isso com as crianças. As crianças não tinham absolutamente nenhum valor. E uma criança órfã, então, ela estava condenada à morte, a menos que ela já conseguisse trabalhar, e trabalhar duro, trabalho escravo mesmo. E a gente vai ver, meus irmãos, que é o cristianismo que muda essa história. O cristianismo hoje tão criticado, o cristianismo hoje é tão atacado por muitas ideologias aí afora. Nós sabemos que vivemos hoje um tempo de uma disputa ideológica muito grande. Aliás, é o mundo inteiro, essa disputa de vocês contra nós,
ela não é só no Brasil, não. A coisa está se polarizando no mundo inteiro. Mas é fato que uma parte desse espectro ideológico, eles partem de um pressuposto de que precisamos aniquilar as escrituras judaico-cristãs, a Bíblia tem que desaparecer. Todas as outras coisas que eles fazem, sejam boas ou não, sejam a favor dos direitos humanos, sejam a favor do direito das crianças, dos pobres, das minorias e de qualquer coisa que a gente vê como um discurso realmente até cristão, eles querem esse discurso, mas desde que a Bíblia tem que ser deixada de lado. Eles se esquecem que essas coisas começaram com os cristãos. Os orfanatos nasceram com os cristãos. Foram os crentes que começaram a acolher essas crianças e as que eram deixadas para morrer, né? as abortadas, nesse entendimento a gente pode usar essa expressão. Então eles passaram a recolher e a trazer essas crianças para cuidar dela, a comunidade da igreja local que cuidava das crianças. Então, mas isso vai acontecer bem mais tarde, esse acolhimento das crianças vai acontecer um pouco depois até da ressurreição de Jesus Cristo, e principalmente esse acolhimento institucional vai acontecer a partir lá do ano 100 e pouquinho. Antes, a mentalidade ainda era essa de desprezo às crianças. Então, é lógico que deve ter causado nos apóstolos ali um certo espanto. Poxa, peraí, ele está falando para se tornar como uma criança? Como pode isso? E aí Jesus vai dizer para eles, olha, vocês acham que uma criança não tem valor? Aí ele diz a parábola das 99, da 100ª ovelha. Olha, assim como uma ovelha, porque a ovelha eles sabiam valorizar. O povo ali sabia quanto valia uma ovelha. Uma criança vale tanto quanto uma ovelha para aquele pastor que tem 100. Porque todo pastor que tinha 100, e não é só pastor que tinha 100, pastor que tinha 200, 300, 1000 ovelhas, ele tinha que dar conta. Normalmente, o pastor que pastoreava não era dono do rebanho. Ele era funcionário de alguém. E o pastor era descontado do salário dele, porque o dono das ovelhas, né, chegava lá no dia de fazer as contas, ele contava lá. Quantas eu entreguei para você? Eu te entreguei 100. 1, 2, 99. Está faltando uma, cadê? Ah, não tem. Descontava do salário dele. E se bobeasse, poderia até, ele falar, você roubou a minha ovelha, chama a polícia, vai ser preso. Então, o valor de uma única ovelha era extremamente precioso. E Jesus está dizendo o seguinte, uma criança vale mais do que uma ovelha. Aliás, ele vai dizer, não é só uma criança não, qualquer pessoa, qualquer ser humano vale mais do que uma ovelha. Então aqui, Jesus está dizendo, ele não está falando nada de crente que está deixando de vir para o culto. Ele não está falando disso, ele está falando de quanto um pecador, uma pessoa que ainda não é crente, seja uma criança, seja um adulto. Por isso nós, e louvamos a Deus, né? Eu não quero dizer que somos melhores do que ninguém, meus irmãos, mas os batistas sempre tiveram uma ênfase muito grande na evangelização de crianças. Nós sempre damos muita importância sobre isso. Eu não estou dizendo que outras denominações não dão, eu estou ressaltando que nós sempre fizemos isso, né? Inclusive no nosso programa de PGM, existe o PGM de crianças. Sempre teve isso. As nossas EBFs, sempre valorizamos muito o trabalho feito com as crianças. E no nosso trabalho feito com crianças, nós sempre enfatizamos a importância de se evangelizar e de convidar a criança a aceitar Jesus como o Senhor. E os irmãos que são daqui sabem disso. Nosso PEP aqui foi um trabalho desse.
É uma pena que nós não tivemos a capacidade para continuar com ele, mas quem sabe ano que vem a gente retoma, se não o PEP propriamente dito, um PGM infantil. Agora sim, Lucas capítulo 12, meus irmãos, mas eu estou cometendo muito ato falho. Lucas capítulo 15, nós temos outra parábola mencionando 99, 100 ovelhas, uma que se perde. A gente também, assim, uma leitura despercebida, a gente acha que Jesus está falando a mesma coisa, está repetindo, mas não é. São situações distintas, são aplicações distintas aqui. Veja que Lucas capítulo 15 diz assim: todos os publicanos e pecadores aproximavam-se dele para ouvi-lo, mas os fariseus e os escribas o criticavam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então contou-lhes esta parábola: qual de vós, possuindo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa as 99 no campo e não vai atrás da que se perdeu até encontrá-la? Enquanto a encontra, e quando a encontra, coloca sobre os ombros, cheio de alegria. E, chegando em casa, reúne os amigos e vizinhos e lhes diz: alegrai-vos comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Digo-vos que no céu haverá mais alegria por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Novamente, meus irmãos, as últimas palavras de Jesus Cristo é que fazem com que a gente coloque o contexto corretamente e possa dizer novamente: olha, a parábola da ovelha perdida ou da ovelha encontrada, enfim, ela não está falando de crente que está em casa, que não quer mais ir para a igreja, que ficou chateado porque colocaram luzinha piscando. Onde já se viu colocar luzinha piscando, esse negócio aí? Não vou mais para aquele culto, não. Né? Vou ficar aqui curando a minha... sei lá o quê. Jesus não está falando, a aplicação aqui do texto não é essa, ele está falando de pecador que se arrepende. E nesse pecador que se arrepende aqui, ele está falando de pecador que não tem Cristo ainda, porque de uma certa forma pecadores todos nós somos, né? E continuamos pecando. Ele está falando pecador não arrependido, pecador não salvo aqui, não redimido, esse é o sentido. Por que isso? Olha, no começo do texto, no versículo 1, Jesus está rodeado de publicanos e pecadores. Publicanos e pecadores aqui, meus irmãos, eram toda sorte de pessoas odiadas, discriminadas pelos escribas e fariseus e pelas principais autoridades da lei judaica. Esses homens, você sabe disso, você já deve se lembrar de uma ocasião em que 2 deles vão orar e Jesus diz: olha, a oração do publicano foi ouvida, mas a daquele fariseu ali, essa daí não foi ouvida não. Por quê? Porque o fariseu orava o seguinte: Deus, te agradeço porque eu não sou como esse publicano aí. Eu dou meu dízimo, eu jejuo, eu faço as orações, eu vou para a igreja, eu trabalho na igreja. Então ele estava lá se justificando, se achando o último biscoito do pacote. Crente que estava abafando. E aí, Jesus Cristo então conta esta parábola para esses homens aqui, e o que Jesus vai dizer para eles é o seguinte: o que Jesus está querendo dizer para essas pessoas aqui é: olha, vocês são aquelas 99, e veja que é interessante, dependendo da versão, né? Deixa as 99 no campo, deixa as 99 no deserto. O deserto, o campo é um lugar perigoso, porque é lá que o lobo ataca, é lá que o lobo ele não se importa de deixar aquelas ovelhas lá. O que Jesus Cristo, o contexto dessa parábola aqui, meus irmãos, como eu disse,
Essas pessoas que eram odiadas por esses líderes judaicos estavam sendo criticadas pelo Senhor Jesus, porque aos olhos deles, eles estavam se achando, né, as pessoas mais puras, as pessoas mais corretas, e desprezando aqueles outros que precisavam de arrependimento. A ideia é de que muitas vezes, seria o de fazermos aqui a nossa panelinha. Imagina, eu não vou me misturar com as pessoas lá de fora, né? Eu não vou pregar o evangelho, eu não vou deixar um não crente entrar na minha casa para evangelizar, para eu fazer ali o meu grupo pequeno. Nós somos muito puros, nós somos muito santos. O Senhor Jesus está dizendo o seguinte: olha o valor que as pessoas, os pastores, os profissionais que eles conheciam ali, davam para uma única ovelha, essa ovelha perdida, esta ovelha desgarrada, essa ovelha que provavelmente não valia nada. Eu não entendo muito de ovelhas, eu já li algumas coisas, já ouvi algumas pregações, né? A gente sabe que a ovelha, ela não sem propósito, porque Deus, né, é soberano e todas as coisas não fogem aos seus propósitos, a ovelha tem algumas semelhanças com um ser humano pecador, né? E algumas ovelhas, me parece que é isso mesmo, se eu estiver falando alguma coisa um tanto quanto equivocada, você me perdoe aqui, mas eu já ouvi uma descrição que diz o seguinte: a ovelha, elas vivem nos bandos, elas estão sempre juntas, mas de repente tem uma que se desgarra, e aquela ovelha que desgarra, ela está sujeita a cair lá nos penhascos, ela está sujeita a ser atacada pelos lobos. Então aquela ovelha, muitas vezes o pastor quebra a pata daquela ovelha para forçá-la a não fugir mais, para adestrá-la, para ela ficar sempre ali junto com o bando. Mas novamente, meus irmãos, aquela ovelha rebelde, ela era muito valiosa. Jesus estava falando para a nação de Israel. Veja, nesse momento, a igreja ainda não existe, a igreja vai existir. A igreja vai passar posso dizer assim, a igreja vai passar a existir. Até esse momento aqui, o que nós temos é a velha aliança. E na velha aliança, a gente pode dizer, os salvos, os que tinham aliança com Deus, eram só os judeus. Mas aquela liderança judaica desprezava algumas pessoas que não andavam do jeito que a liderança achava que eles tinham que andar. E por isso desprezavam as outras pessoas. Mas para o Supremo Pastor, mesmo aquela ovelha desgarrada, aquela ovelha pecadora, aquela ovelha, eu vou dizer, não convertida, porque num certo sentido, todos somos ovelhas, crentes e não crentes. As que estão lá fora são as ovelhas desgarradas. Nós que somos crentes, somos as ovelhas que estão no aprisco, ou que estão ali no cercado do campo. Mas aquelas ovelhas também são preciosas. E Jesus Cristo veio para morrer por elas também. Por isso, ele diz que não somente ele veio para buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele vai nos dizer isso lá em João. Não somente por essas ovelhas perdidas, mas é claro que por todas. No entanto, ovelha perdida é a ovelha que se reconhece perdida. É a ovelha que tem consciência da sua perdição e por isso se sujeita ao pastor e se sujeita, ainda que muitas vezes com disciplina, ela se sujeita ao Senhor. Por isso que ele diz quando no fim do versículo 7, haverá ou há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam, ou que acham que não precisam. Aqui
é uma maneira de Jesus dizer, né? Porque nas suas próprias consciências, nos seus próprios julgamentos, aquelas lideranças achavam, olha, nós não precisamos de você não, viu, Jesus? Talvez esses pecadores aí podem ter, mas nós não precisamos não. Esse sentimento de autossalvação, essa autoconfiança, confiança em si mesmo, é que é criticada por Jesus aqui. A aplicação, então, para nós aqui, meus irmãos, no texto de Mateus, é que primeiro deles, toda e qualquer pessoa é importante para Deus. Nós devemos mortificar todo o sentimento egoísta e ganancioso de busca pelo poder, pelo reconhecimento dos outros, né? E nos sujeitar a Jesus Cristo. Lá de Mateus, o alerta é para nós. E aqui, no texto de Lucas, a aplicação para nós é que, primeiro, devemos tomar cuidado, meus irmãos, de não começarmos a pensar que somos justos por causa dos nossos próprios méritos. É o Senhor Jesus Cristo quem nos santifica, é o Senhor Jesus Cristo, é o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. Mas, principalmente, nosso trabalho aqui na terra é de evangelizar e de empreender todo o esforço para alcançar aqueles pecadores que estão lá fora. Devemos, sob certo sentido, sob certo aspecto, não darmos mais atenção a nós mesmos aqui, mas irmos lá fora buscar as pessoas, de irmos buscar as ovelhas que estão perdidas lá fora. Eu quero concluir fazendo aqui uma ressalva, meus irmãos, a despeito de tudo que eu disse. Claro que é importante cuidarmos uns dos outros. Nós não podemos desprezar as dificuldades dos irmãos, não podemos desprezar os esfriamentos espirituais pelos quais algumas pessoas passam, pelas tentações e, eventualmente, tropeços. Muitas vezes as pessoas deixam de frequentar a igreja porque cometeram um pecado e querem aplicar ali uma autopunição, então ficam envergonhadas e não querem mais estar na igreja. E se a situação é de pecado, o que o texto de Mateus 18, mais para frente, versículo 15 ao versículo 35, vai dizer para nós é o seguinte, olha, alguém vai procurar para confrontar o pecado. Por que você está afastado da igreja? E aí, veja que lá de Mateus 18, não é o pastor, essencialmente, qualquer membro da igreja. Você vai lá e vê o que aconteceu, por que está afastado, por quê? Estou trabalhando muito, está muito difícil, ou então eu estou com uma dor de barriga, todo domingo, 6 horas da tarde, me dá uma dor de barriga, e aí eu vou para o banheiro, e olha, não tem jeito, e aí vem com as mais criativas, explicativas, que não justificam, enfim, então não há muito o que conversar. Agora, se de fato a pessoa, se você sabe algum pecado, olha, você pecou e tal, se arrepende? Me arrependo. Vamos orar aqui. Senhor, perdoa o pecado do meu irmão. Resolveu o problema, meu irmão. A igreja nem precisa ficar sabendo o que aconteceu. É assim que a Bíblia nos instrui. Então, é claro que depois haverá outras instâncias caso a pessoa não reconheça que pecou. Aí é outra coisa. Mas se já reconheceu ali, está resolvido o problema. Vamos cultuar ao Senhor, vamos nos reunir para louvar ao Senhor. Mas nas outras situações, de uma frieza, de um esfriamento, né? Muitas vezes, como o irmão Ronaldo colocou aqui, às vezes as pessoas se decepcionam, às vezes com alguns mal entendidos. Né? Fizemos o culto de ação de graça, tinha uma abóbora aqui. Alguém pode ter pensado, estão fazendo negócio de Halloween na igreja. Eu não vou nessa igreja batista, pelo amor de Deus, né? E aí, se de repente você ouvir lá fora, a coisa já vai chegar assim, né? Torcida toda a vida. Então, de repente, a pessoa pode ter ficado chateada com isso, porque ouviu de quinta mão
Sabe aquela igreja que você vai lá de vez em quando? Então, eles estavam fazendo culto de Halloween lá. Aí você chega lá na casa do irmão e fala, o que aconteceu? Não, mano, não era nada disso. Aqui ia fazer um bobó de camarão lá no negócio. Não tinha nada a ver disso. Né? Camarão na moranga, né? Não é bobó de camarão, é outra coisa. Eu não entendo nada disso. Né? Aí a pessoa entende, está resolvido o problema. É claro que essas situações podem acontecer. Mas, meus irmãos, a parábola das ovelhas, tanto de Mateus quanto de Lucas, elas não devem ser usadas como desculpa para se dizer que saiu da comunidade e ninguém veio me visitar. Eu não vou para a igreja, não. Eu não sei se isso já aconteceu aqui, eu acho que não, né? Mas eu já ouvi de uma história de pessoas que deixavam de ir para o culto para ver se alguém ia lá visitar. Parava de ir para o culto, né? Para ver se alguém ligava, para ver se alguém... É claro, talvez até uma necessidade de um tratamento até psicológico, né? A pessoa tem uma carência, e sim, a gente tem que saber dosar as coisas. Mas esse texto não está falando dessa situação de ir atrás de crente que abandona os trabalhos da igreja por qualquer outra coisa, até porque alguém pode querer, né, ter um outro tipo de culto. Eu gosto mais de outro tipo de música. Isso é legítimo. Eu gosto mais de outro tipo de templo. Eu gosto de templo redondo. Templo quadrado eu não gosto. Isso é absolutamente legítimo, né? Às vezes as pessoas, então beleza, procuram um outro lugar e, enfim, isso não é nada de anormal, ninguém vai para o inferno por causa disso. Não é essa igreja que vai levar as pessoas para o céu. É Jesus Cristo quem vai levar para o céu. Mas o que Jesus Cristo diz para nós é que nós temos que ter a responsabilidade, temos que ter o comprometimento e temos que ter essa consciência de pacto, meus irmãos. Pactuamos andar juntos, então vamos andar juntos. Pactuamos ser membro da igreja e colaborar e contribuir uns com os outros. E contribuir, não estou me referindo a financeiramente, não, envolve isso também, mas eu estou indo muito mais além do que isso. Incentivar uns aos outros, motivar uns aos outros. Nós temos esse compromisso, nós temos esse pacto juntos, então todos nós temos que agir uns para com os outros dessa forma. Que o Senhor Jesus nos ajude, meus irmãos. Que o Senhor abra o nosso entendimento para compreender as Escrituras. Acabou a bateria desse daqui. Que o Senhor Jesus Cristo nos ajude a compreender as Escrituras, a praticarmos as Escrituras. Que nós possamos ter em mente que esses textos aqui, prioritariamente, estão falando sobre a nossa responsabilidade de evangelizar os perdidos, de evangelizar os pecadores. Então eu espero que você ore, que você peça a Deus que a partir de agora você seja uma pessoa que tenha os seus olhos abertos para os pecadores, para os perdidos, para essas ovelhas desgarradas, essas ovelhas perdidas que estão aí fora, e que nós possamos empreender todo o nosso esforço para alcançar essas ovelhas perdidas de fato. Oremos.